Hoje eu vou te dar um roteirinho pra você seguir e nunca mais poder dizer que não consegue estudar a Bíblia. É sério, você vai me agradecer muito pelo terceiro passo. Se você não me conhece, eu sou Isabela, tô aqui pra gente aprender a Bíblia junto, passo a passo, e já vamos pro passo 1 desse tutorial. Vou colocar vocês aqui pra gente estudar junto. Inclusive, gente, se eu tiver com voz de sono é porque agora são 7 horas da manhã. E eu vou literalmente estudar junto com vocês a Bíblia no meu estudo de hoje, enquanto eu mostro esse passo a passo. Você vai precisar basicamente de Bíblia, caneta, caderno ou uma folha. Eu já peguei logo tudo que eu uso aqui, que é caneta, marca-texto e tudo mais, que eu já ensinei tudo aqui no canal, como que eu faço anotações, como que eu marco minha Bíblia. Vou deixar numa playlist no final isso tudo que eu tô falando aqui. Ou você pode usar só o seu celular com o aplicativo da Bíblia e um bloco de notas. Vou deixar linkado pra vocês um vídeo que eu fiz sobre esse aplicativo aqui, inclusive. O primeiro passo pra você estudar a Bíblia é a oração. Porque pensa, a Bíblia é o único livro que você vai ler sua vida inteira, literalmente junto com o autor. Então, se Deus está ali disponível para você, por que não pedir a Ele ajuda para você se concentrar, para você conseguir estudar melhor? Que Ele te ajude a enxergar, talvez no texto que você vai estudar, uma saída para um problema que você está tendo. Nesse momento, você pode fazer oração do jeito que quiser, de joelhos, em pé, sentado na cama, de olho fechado, de olho aberto, escrevendo no caderno. Aqui no canal vocês sabem que eu gosto muito de escrever minhas orações nesse caderninho de oração. Mas eu até trouxe vocês aqui para esse cantinho, porque eu tenho feito muita oração aqui de joelhos num tapetinho que tem aqui do lado da minha cama. Às vezes eu vou lá, oro, depois eu escrevo aqui no caderno, ou eu só escrevo, enfim, cada dia eu faço de um jeito. Hoje eu vou fazer uma oração escrevendo aqui. Bora lá! Quando eu vou escrever, geralmente eu faço uma oração em 5 passos para não esquecer de nenhum detalhe. Primeiro eu louvo a Deus, depois eu agradeço, depois eu peço perdão, depois eu intercedo e por último é que eu vou pedir por alguma coisa. Porque se a gente deixar, a gente fica a oração toda só pedindo e esquece dessas outras coisas. Então é um método bem legal que eu também vou deixar nessa playlist. O segundo passo é você ler a Bíblia com calma e atenção e carinho no coração. Então você vai escolher o texto que você vai ler naquele dia ou do seu plano de leitura e vai separar um momento para você ler com calma. Por isso que eu gosto de ler pela manhã, porque pela manhã não tem tanto barulho, não tem tanta mensagem no celular, não tem tanta coisa no Instagram. Um pouco mais fácil de você ter calma para ler devagar. A gente vai ler uma vez devagar antes de ir pro terceiro passo, que é a beleza desse vídeo, além de mim. Hoje eu estou começando aqui junto com vocês um novo plano de leitura dos livros históricos da Bíblia, então eu vou ler Josué 1. Para você fazer esse método, você vai ver que não precisa ler um capítulo da Bíblia, um livro inteiro da Bíblia, pode ler um versículo, metade de um versículo, você já vai conseguir fazer esse método. Se você tem essa dúvida aí de como fazer um plano de leitura, como escolher um plano de leitura, qual o plano de leitura que eu tô fazendo, já se inscreve ou continua ligado aqui no canal que no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Gente, esse capítulo aqui é muito lindo. Para quem não sabe, Josué, ele foi um sucessor de Moisés. E aqui Deus faz uma promessa de estar com ele, então é muito lindo. E eu fui até lendo, lembrando uma música linda que tem sobre esse capítulo aqui, que eu até esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui para vocês. E agora, finalmente, o terceiro passo. E toma cuidado, porque agora você nunca mais vai poder falar que não consegue estudar um texto da Bíblia. E é muito simples de fazer. Você vai escrever aí quem, o que, quando, onde, por quê e como. Com essas 6 perguntinhas básicas, você vai conseguir mergulhar no texto e sair do texto sabendo o que você leu. Mão na massa então, que eu vou fazer aqui sobre o texto que eu li hoje para dar exemplo para vocês. Primeira perguntinha, quem? Em Josué 1, o nosso sujeito é Josué. Segunda perguntinha, o quê? O que está acontecendo aí nesse texto que você leu? No meu caso aqui, já até comentei com vocês, Deus está falando com Josué, passando a liderança para ele. Moisés acabou de falecer e o povo precisava de um outro líder. Então Deus está conversando ali com Josué, falando que ia estar com ele, falando para ele ser forte, corajoso, que do mesmo jeito que ele teve com Moisés, ele vai estar com ele.
E mais pra frente no capítulo também, Josué começa já a liderar o povo e preparando eles para entrar na Terra Prometida. Terceira perguntinha, quando? Essa pergunta talvez vai exigir um pouquinho mais de conhecimento bíblico, porque o quando a gente precisa entender o contexto, de onde saiu aquela história. Para te ajudar nessa parte do quando, aqui no canal já tem um vídeo especificamente sobre o Antigo Testamento, onde eu ensino e ainda dou um material para poder te ajudar a saber o contexto das coisas. É uma linha do tempo muito legal que você vai encaixando os livros da Bíblia, então dependendo do livro que você estiver lendo, você já vai encaixar ele ali no meio da história para saber esse quando. Mas o segredo aqui é você dar uma olhada nos capítulos anteriores. Nas Bíblias elas têm os títulozinhos dos capítulos, então dá uma olhada nos capítulos anteriores, vê o que está acontecendo ali antes, vê o que acontece um pouquinho depois. Agora, se for um salmo, um provérbio, algum texto que não seja exatamente uma história, o seu quando pode ser no momento que aquele personagem tá. Às vezes o autor de salmos, ele fala que ele tá num momento de sofrimento, que ele tá num momento de alegria, que ele tá num momento de louvor. Então o seu quando pode ser isso também. Você pode escrever, o autor está num momento de tristeza, o autor está num momento... Então é um momento aí no tempo, tanto em relação ao contexto da história que você está lendo, quanto em relação ao contexto do que aquela pessoa que escreveu está vivendo também. E o mais legal de fazer esse passo diariamente é que cada dia que você for estudando mais a Bíblia, cada dia que você for se juntando aqui à nossa comunidade de estudos da Bíblia, você vai vendo que você está entendendo cada dia mais como saber o contexto das coisas. O meu quando aqui eu vou escrever que é quando o povo de Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida. Só para contextualizar aí para quem nunca viu essa história ou para você que está querendo relembrar da onde que saiu Josué mesmo. Imagina que uma linha do tempo da Bíblia, onde aqui é quando Deus criou o mundo. Deus escolhe Abraão para representar ele aqui na Terra e diz que dele sairia uma grande nação. E essa grande nação é o povo de Israel. O povo de Israel foi parar no Egito. Deus enviou Moisés para poder libertar esse povo. Esse povo ficou 40 anos vagando no Egito, rumo à Terra Prometida, que é uma terra que Deus tinha prometido lá para Abraão. E o quando da minha história aqui é justamente nesse finalzinho aqui, onde eles estavam prestes a entrar na terra e Moisés havia falecido. Quarta perguntinha, onde? Onde estava acontecendo essa história? Onde que o autor estava ali? Vou investigar aqui no texto se eu consigo uma coisa mais específica de onde eles estavam no mapa. Pelo meu capítulo aqui, no versículo 11, Josué fala assim: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Então, provavelmente, eles estavam ali perto desse Rio Jordão. Quinta perguntinha, por quê? Por que está acontecendo o que está acontecendo nesse texto? Por que o autor está falando isso? Por que o autor do livro está como está? Enfim, então vários porquês que você pode fazer aí, dependendo do texto que você tá. O meu porquê já foi até explicado no quando, né? Deus está falando com Josué e Josué falando com o povo porque eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. E a sexta pergunta é, como? Como que está acontecendo essa situação aí? Ou como que pode acontecer se for um texto de promessa? Se for um texto de um milagre que aconteceu, como que aconteceu esse milagre? Vai mergulhando no texto aí, tentando achar esse como. Esse como eu até deixei por último, porque às vezes ele não vai se encaixar em nada do texto que a gente está lendo. Então você vai e ignora. E isso você pode fazer para as outras perguntas também. Não fica ali agarrado numa pergunta pensando, meu Deus, eu não tô conseguindo achar onde que aconteceu isso, eu não consigo estudar a Bíblia mesmo, vou desistir. Vamos parar com essa palhaçada. A intenção aqui é fazer você mergulhar no texto, fazer você entender o que está acontecendo ali. Não é fazer você sair formado em teologia em um dia só. É só te ajudar a fazer perguntas para o texto para que você consiga guardar na sua mente o que está acontecendo, o que você leu. Porque quantas vezes, gente, a gente já não estudou a Bíblia, já não leu. Quando você fechou a Bíblia, você fala, o que eu li mesmo? Ainda mais nos tempos de hoje, que a gente está acostumado com coisas rápidas, de estímulo rápido, às vezes a gente está lendo, mas a gente não está prestando atenção. Às vezes a gente passa ali 5 minutos lendo a Bíblia, mas pensando em outras coisas ao mesmo tempo. Fazer essas perguntas é para te ajudar a mergulhar,
a trazer você para aquele momento, a se questionar o que está falando naquele texto, onde, como que aconteceu. E aí, no meu caso aqui, eu já vejo que tudo que eu tinha que para extrair do texto, eu já extraí com as outras perguntas. Se eu for falar um como, eu vou meio que repetir o que eu já falei nas outras perguntas. Então, eu já fechei meu terceiro passo do estudo de hoje. Não, fala sério, né, gente? Esse terceiro passo é legal demais. Se você ainda não é inscrito no canal, eu acho que eu mereço a sua inscrição depois disso. E se você é inscrito, eu mereço seu like, gente. E o quarto e último passo do nosso estudo, que é muito importante, que eu tô tentando implementar em todo o estudo que eu faço, é extrair dessa leitura que eu fiz uma coisa prática que eu irei fazer no meu dia, na minha semana, na minha vida mesmo, uma coisa prática que eu tiro daquele texto, um aprendizado que eu vou fazer. Pode ser uma coisa simples, desde mandar para minha amiga como que ela tá, que tem muito tempo que eu não converso, até coisas mais complexas, tipo pedir perdão para aquela pessoa por tal coisa que eu fiz. Mas o importante é que você extrai daquele texto uma coisa prática que você vai fazer. E aqui você não me vem com amar mais ao próximo, não. Que amar mais ao próximo a gente tem que fazer assim. Mas como que você vai fazer isso? Na prática. Você vai doar alguma coisa? Você vai abraçar teu irmão mesmo que ele tenha catado o seu carregador sem pedir? Aqui é hora da gente escrever uma ação, literalmente, que a gente vai fazer. Nessa hora é a hora de usar a criatividade. Se caso você não tenha conseguido pensar em nada prático para você fazer, a coisa prática que você vai fazer é orar por isso. Antes de você fechar seu estudo, ora, pede a Deus, Senhor, eu li isso aqui hoje, eu entendi o que aconteceu no texto, respondi as perguntas, mas o que eu tenho que fazer com esse texto aqui? Fala comigo alguma coisa durante esse dia, durante essa semana, de uma coisa prática para eu fazer, para colocar em prática o que eu aprendi hoje nesse estudo. Fechou, já achou uma coisa prática para fazer. Deixa eu achar a minha ação aqui nesse texto. Dei uma relida aqui, o meu texto já me ajudou porque ele já tem uma ordem aqui para mim. Diz assim em Josué 1, Verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Esse início de ano para mim tem sido de várias coisas novas acontecendo, desafios novos, e nós estamos em abril e eu ainda não tinha sido constante no meu estudo da Bíblia. E eu tô começando hoje junto com vocês. Hoje é uma quinta-feira, esse vídeo, se Deus quiser, vai sair hoje ainda, dia 13 de abril, e hoje eu tô começando um novo plano de leitura. E minha ação prática é não desistir desse plano de leitura, meditar no livro dessa lei dia e noite, assim como falou aqui nesse verso. E nessa playlist de métodos de estudo da Bíblia, eu vou deixar para vocês o vídeo sobre o aplicativo da Bíblia, sobre como eu marco a Bíblia. Tem vários métodos de estudo da Bíblia aqui para complementar esse vídeo. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Então é isso, tchau povo, e até o próximo vídeo!